nós somos uma estrutura de projetos, a equipe formada Daniel, Wilson, Marcos, Danilo e Liana. Daí, falava que eu ia citar uma frase aqui, assim, do Nóbrega. Ele fala: para o sucesso na gestão de uma empresa, se faz necessária a definição de sua estrutura organizacional, sendo objetivos e as estratégias estabelecidas de forma a alcançar o sucesso da entidade. E a gente vai ficar com a estrutura do projeto sem alcançar o Marcos. Boa noite. Estrutura dos projetos. Como é composta essa estrutura? Seguinte, a estrutura de projetos ela é uma estrutura temporária. A empresa adquire um projeto e esse projeto é mandado interno. Ele define por setores temporários, cada qual com um projeto diferente, cada setor com um projeto diferente. Pronto, essa estrutura de projetos ela visa uma maior flexibilidade dos funcionários, pois o funcionário de um projeto pode estar associado a outro. E cada projeto, como tem o seu término, depois tem um outro projeto seguinte que ele também vai ter que visar a sua maneira de executar esse projeto. E cada projeto há um gerente superior que é responsável e tem toda a autoridade por aquele projeto. Agora as características. O que você disse foi tudo que estava ali, foi resumido, né, professor? Acabou de tudo isso, né? Porque eu Quer ler? Pronto. Essa estrutura de projetos é uma estrutura temporária, um esforço temporário para criar um produto ou serviço, visando atender com maior eficiência e maior flexibilidade. Esse tipo de estrutura tem uma data definida para começar e terminar, diferenciando de operações que são contínuas e repetitivas. As pessoas são ocupadas em funções do projeto no qual estão alocadas. São departamentos temporários que permitem que as pessoas desenvolvam habilidades variadas, exigindo sempre que os envolvidos sejam flexíveis e estejam abertos à mudança. Ok, fala tudo. Pode ler bastante, só para... Pessoas acostumadas com o modelo de estrutura mecânica tendem a ser mais dura em relação à mudança. Por isso, então, este tipo de estrutura do projeto puxa para o lado da orgânica, também conhecida como estrutura inovativa. Por sua forma híbrida, Kahn, 1966, disse que, ao mesmo tempo, uma hierarquia tradicional e uma entidade solucionadora, tipo a mudança. Vou falar sobre as características, que é o melhor dinamismo apurado, maior interação desenvolvida no projeto, na verificação dos técnicos, centralização da autoridade e contabilidade com o projeto, maior eficiência na administração do projeto e alivia da administração. Alivia bem, né? Porque cada projeto tem o seu gerente definido ali, que vai dando valor. Pega as pessoas melhores, com vários conhecimentos, para poder Colocar no projeto. Algum comentário, Daniel, sobre essas características? Volta lá do que ele estava falando. Acho assim, como acho que essa característica é mais pela um meio mais fácil, mas que seja mais aparente. É o seguinte, Vamos ver de melhor novo, atendimento deixa eu falar ali, Daniel. Melhor atendimento a prazos. Por quê? Porque o projeto ele tem uma data para iniciar, uma data para terminar. Fala, essa aí que eu queria que você fosse falando. Cada um, você explicando. Não, vou passar aí. Pode explicar? Nenhum comentário, Daniel. Pode explicar? Pode explicar? A segunda, maior interação entre os envolvidos, porque tem que ter interação entre os envolvidos, porque vai ser tirado um de cada sessão. A maior diversificação dos técnicos. Deixa o Daniel falar. Eu quero que você sabe falar. Essa diversificação dos técnicos é em relação a quê? Os técnicos seriam diversificados. Conhecimento,
responsabilidade, em termos de autoridade, só tem o gerente, né? É o coordenador, gerente do projeto. Maior eficiência na administração dos projetos. Para ter mais atitude para que os projetos saiam mais bem elaborados para isso. Exatamente. E por que aquela aliviar para a administração? Alivia mais um? Não. Passa a responsabilidade para quem está dentro daquele projeto, né? É isso daí mesmo. Organizando essa estrutura, tem a autoridade maior dividida entre o gerente geral e o responsável titular da área de projetos. Mostra bem detalhadamente em qual parte do projeto cada indivíduo estará envolvido. Permite uma interação entre os membros, que é até uma característica que eu vou falar. E devido a essa delegação de autoridade para a responsabilidade do projeto, ele flui com mais rapidez, eficiência e eficácia. Por isso se alivia a procura, né? Porque a responsabilidade fica com quem está participando do projeto. É que a gente tem a representação que eu acabei de falar, né? Nesses quadrinhos que ele está colocando preto, aí ele quis representar os funcionários que vão estar envolvidos em cada parte do projeto, né? Em cada etapa do projeto. Aqui a gente tem o projeto A, projeto B, projeto C. Como a senhora mesmo falou, esse comentário aí, são pessoas com o mesmo nível hierárquico, né? Com as mesmas funções. Tiraram de vários setores. Só tem uma pessoa com autoridade máxima para definir o processo. Com vantagens dessa estrutura, segundo o mapa de trabalho, seria uma hierarquia bem definida, existindo apenas um gerente imediato. Para cada projeto existe apenas um gerente. Com isso, a hierarquia foi bem definida, como mostrou o organograma. Uma facilidade no controle de custos, ou seja, os custos eles são bem controlados, devido a ter apenas um gerente comandando cada projeto. Um maior nível de conhecimento do funcionário em relação à empresa, porque o funcionário, como ele passa por vários projetos, ele acaba conhecendo melhor a empresa e o seu objetivo. Maior adaptabilidade da empresa em relação ao mercado, uma interação entre os especialistas envolvidos no projeto. Agora, eu não sei se é especialistas no mesmo projeto, tem vários especialistas em um projeto só. Como eles No mesmo projeto, eles interagem muito bem, porque eles têm o mesmo nível de responsabilidade. Ninguém manda ninguém, eles trabalham de forma integrada. e uma maior flexibilidade na utilização dos recursos. Desvantagens. O cliente não é o foco das atividades, ou seja, os projetos eles não estão preocupados com a satisfação do cliente, e sim com o objetivo da empresa, do seu projeto. Com isso, as respostas às necessidades dos clientes são lentas, ou seja, há uma demora na satisfação do cliente, uma difícil implementação, não lembro. É difícil implementar esse tipo de estrutura dentro da organização. Por exemplo, a estrutura... Mas depende do objetivo da organização. No início, objetivo da organização. no início pode ser até difícil, porque tem que fazer parte da cultura da organização. Porque eu acho que estrutura de projetos é mais para aquelas empresas assim, de construção civil, por exemplo, a empresa Exetec, ela tem a matriz dela, só que ela tem vários projetos, várias construções, né? Mas hoje em dia as organizações estão criando escritórios de projeto. A estrutura organizacional ela passa a ser mista, ela é funcional e é criado um escritório de projeto. Aí dentro da organização desenvolve alguns projetos, que hoje seriam 5 projetos, aí seria mista, né? Eu acho que essa dificuldade é mais assim, para absorver na cultura. Depois que o projeto faz
passa a ser parte da cultura e facilmente é montada a equipe. Porque quem vai participar do projeto acumula a função do seu setor, mais a função do projeto, sem ganhar mais nada, né? Tem que ter uma flexibilidade. Aí essa dificuldade seja nesse sentido, né? De querer pessoas que assumam mais responsabilidade. Mas mesmo assim, quando passa a ser absorvido pela cultura, aí funciona normalmente. Mas é difícil. Não é difícil. Mas é difícil isso aqui. No início, né, para introduzir as pessoas aceitarem. O tribunal criou, no ano passado, um escritório de projetos. E aí teve que fazer o treinamento, treinou todas as pessoas, os gestores. E depois eu acho que eles vão estender o curso não só para o gestor, mas para o restante dos servidores. Mas aí sim, para ser implantado, tem que capacitar todo mundo, tem que passar a fazer parte da cultura. Mas demora um tempo também. Demora um tempo também. Demora, tem todo esse tempo de preparação, de inovação, né? Conflitos entre autoridades, conflitos entre as prioridades da gerência funcional com a de projeto, comando e autoridades são complexas. Os funcionários têm que trabalhar no seu setor, no seu projeto, que pode gerar conflito, né? Daí chegou a conclusão, esse tipo de estrutura a gente vai para aquelas empresas onde os projetos é o alvo da organização. São exemplos que ela deu construção pesada. Cada projeto vai ter aquele responsável imediato ali e ele vai pegar os melhores. Vai pegar o melhor técnico, vai pegar o melhor engenheiro, vai pegar o melhor tipo, pedreiro, o chefe, pedreiro ensinado, e vai juntar todos para aquele projeto. Empresas de construção de tudo é definida a partir do momento que se tem um projeto, trabalhos mais detalhistas, como a fabricação de um navio, porque cada navio tem a sua especificidade, então precisa de pessoas diferentes para fazer aquilo ali, e a estrutura de projetos é indicada porque tem essa dedicação do funcionário. Porque se você pegar uma estrutura funcionária e falar assim, ó, vou produzir esse navio aqui, não vai ter especificações, vou produzir em massa. Vai ter a produção em massa e vai ser um parecido com o outro, não vai ter cada uma suas diferenças. Daí esse de projetos diferencia legal, porque cada navio vai falar assim, ó, quero um desse modelo aqui, um desse modelo. Vai ter a dedicação total do funcionário ali, mas o que causa mesmo é esse desgaste do funcionário, essa desmotivação, porque ele tem que sair da seção dele para ir se envolver no projeto, mas não cobrem ele lá, acabam acumulando a função. Empresas que são inflexíveis, não aderem a esse modelo, mas essa estrutura, por ser projetizada, muda de acordo com o projeto, exige flexibilidade. Projetos, cada qual tem o seu modo de fazer, não é uma coisa padronizada, é projetizada. Cada projeto depende de tal recurso, depende de tais funcionários, depende de tal gerente que vai estar ali responsável. Então, aquelas empresas que têm uma estrutura muito padronizada, vai ser difícil se adaptar porque não tem a flexibilidade para mudar. Daí, com essa padronização das funções, o funcionário muito fechado, não fazer somente aquilo ali, ele não se torna apto para participar dessa estrutura do projeto.